Olá, meu nome é Mohamed Sadek e junto de Wesley Wagner iremos falar sobre equipamentos de aquecimento e refrigeração industrial. O aquecedor industrial é um equipamento utilizado para aquecer espaços, gases, fluidos ou substâncias relacionadas diretamente ou indiretamente com a produção. Empresas que realizam a modelagem de materiais como plástico ou precisam fazer secagem de produtos de maneira ágil e eficiente são exemplos de empreendimentos nos quais esse tipo de sistema é necessário. Podemos dividir os aquecedores pela sua fonte de alimentação, geralmente feito em três grupos. Elétricos, que possuem um baixo custo, são mais seguros e de fácil instalação. São utilizados a partir do calor expelido por uma resistência elétrica submetida a uma corrente. Também temos os inflamáveis, onde são alimentados pela queima de gás natural liquefeito, propano ou de outros combustíveis gasosos para gerar calor. Aquecedores a óleo e aquecedores a querosene queimam produtos de petróleo líquido para gerar calor. Eles consistem em colunas de metal com cavidades e um elemento de aquecimento. Quanto ao movimento do fluido, podemos dividir em dois tipos, sendo o primeiro o aquecedor de passagem e o outro por acumulação. No aquecedor de passagem, o fluido é aquecido pontualmente, sem necessidade de reservatórios e por isso sendo de fácil instalação, pois pode ser feito apenas com uma conexão na tubulação. Um ponto negativo dessa forma é a pouca disponibilidade de suprimento desse material aquecido para outras ramificações. O aquecedor de passagem também pode ser disposto em linha, ou também chamado de série, onde o fluido se desloca normalmente pelo circuito de tubulações, e também pode ser disposto como um braço lateral, onde é instalado ao lado de um tanque e vai esquentando parte do material e redirecionando de volta para o reservatório. Nesse vídeo fica mais claro o funcionamento do aquecedor de passagem. Aqui temos dois pontos de aquecimento, onde o fluido entra em um canal, passa pelo primeiro ponto de aquecimento, onde esses elementos aqui curvados têm uma resistência elétrica dentro, que ao ser submetido por uma corrente, aquece o material e ele vai para outra etapa, e assim continua no fluxo da tubulação da produção. Outra forma de utilizar o aquecedor de passagem é de maneira indireta, onde um primeiro fluido vai ser aquecido e a partir desse fluido o calor dele vai ser passado para outro material que talvez não seja possível de utilizar nesse mesmo circuito devido à sua viscosidade ou corrosividade. A partir dessa tabela, podemos determinar, de acordo com o fluido que se pretende aquecer, analisando seu pH e a capacidade de aquecimento que se deseja ter, qual é o material da bainha que vai cobrir a resistência elétrica que aquece o material e também o material que vai ser feito para cobrir internamente esse aquecedor. Aqui temos algumas soluções como água, uma solução suave, corrosiva, óleo, ar, gás e vapor. Dentre outros critérios que podemos utilizar para dimensionar o aquecedor de passagem, temos que nos preocupar com o elemento de aquecimento. Esse elemento de aquecimento ele pode possuir uma flange ou um tampão de rosca. No caso dos aquecedores de circulação que são equipados com flanges, os elementos de aquecimento por imersão são instalados aparafusando a unidade a uma flange correspondente soldado à parede do reservatório. Os flanges são especificados por um tamanho nominal de tubo e classificação de classe de pressão. As classes de pressão comuns para essas flanges são de 150, 300, 400, 900 e 2500 PSI. No caso das roscas, os elementos de aquecimento de imersão são instalados com acessórios para tubos cônicos que são aparafusados em um poço roscado. As roscas cônicas têm um diâmetro de rosca concêntrico e são usadas para vedação sem juntas. Os acessórios para tubos cônicos são especificados pela ANSI e ASME. Seguem os padrões nacionais de rosca para tubos. Quanto ao diâmetro da flange ou rosca, o diâmetro da flange de montagem ou rosca do tubo é um tamanho nominal que descreve o furo do flange ou o diâmetro de uma rosca do tubo. Um aquecedor de passagem geralmente terá diâmetros de entrada e saída idênticos. Quanto à separação de entrada e saída, a distância de separação de entrada e saída é medida no centro
entre as portas de retorno ou alimentação e descarga. O outro tipo de aquecedor é por acumulação, onde o fluido fica em um grande reservatório e vai sendo aquecido a partir de uma chama ou aquecedor imerso no fluido. A vantagem desse método é a disponibilidade do material aquecido para distribuição, e sua desvantagem é o volume de material que precisa ser aquecido e o custo para implementar um reservatório com esse sistema. Nesse vídeo podemos ver uma simulação do aquecimento de um reservatório de óleo utilizando os aquecedores de imersão, onde o material vai sendo aquecido, sobe até a superfície onde está localizada a saída do reservatório e podemos prosseguir na linha de produção. Assim como no aquecedor de passagem, também temos uma tabela para os aquecedores por acumulação, aqui mais precisamente para o aquecedor utilizando imersão. Os aquecedores de dutos são utilizados para aquecer fluxos de gás em movimento. Eles são instalados no meio de um fluxo de ar ou gás em movimento para fornecer convecção de calor de fluxo forçado. Um aquecedor de duto também pode ser usado para aquecer radiantemente um objeto conforme a energia térmica do ar é transferida para um objeto no final do fluxo. Este método de transferência indireta de calor é utilizado para secar, assar ou pré-aquecer objetos sólidos em um espaço fechado. Dentre os tipos de elementos de aquecimento, temos os por bobina aberta, onde os elementos de bobina aberta são suportados por isoladores de cerâmica usados para isolar os elementos de aquecimento resistivos. Eles fornecem um meio econômico de aquecimento de gases inertes e não corrosivos quando uma capa protetora não é necessária. Também temos os elementos de aquecimento tubular, que possui uma capa protetora que fornece isolamento elétrico e também uma barreira protetora. Aquecedores de dutos com elementos tubulares são capazes de atingir temperaturas mais altas e podem acomodar taxas de fluxo de ar mais altas. Por último, temos os modelos com aletas, que elementos com aletas têm uma bainha protetora de aletas alongadas, planas, para aumentar a capacidade de calor quando usado em espaços confinados. Parâmetros importantes a serem considerados ao especificar os aquecedores de duto são a temperatura máxima de operação. Assim, dá para saber qual vai ser a temperatura máxima que deve ser alcançada pelo elemento de aquecimento, e assim determina qual material que será utilizado, a capacidade de aquecimento e o fluxo máximo de ar. Outras considerações incluem o tipo de elemento de aquecimento, dimensões e vários outros recursos. Também temos os aquecedores de ambiente, que são projetados para uso em áreas ou espaços confinados. Eles não emitem poluentes perigosos ou gases nocivos e geralmente são portáteis. Suas características construtivas são semelhantes aos aquecedores de duto, mas nesse caso eles têm um compressor que vai projetar o ar que irá ser aquecido para o ambiente. Nos critérios de seleção, temos a fonte de combustível e a performance, que levam em conta os mesmos fatores já mencionados para o aquecedor de duto. Outro aquecedor que merece ser mencionado é o aquecedor flexível, que são dispositivos que podem ser moldados na forma do objeto aquecido. A maioria dos produtos pode ser dobrada em um pequeno raio e pode ser dobrada mais de uma vez sem danificar os elementos de aquecimento internos. Essas propriedades do aquecedor são essenciais para fornecer uma fonte de calor eficaz em uma infinidade de aplicações, incluindo eletrônicos, dispositivos médicos e aplicações industriais, como aquecimento de tubos, tanques, vasos e tambores. Nesse aquecedor temos dois tipos de elementos de aquecimento, sendo o primeiro de folha gravada, que são elementos de aquecimento resistivos gravados de um substrato de folha. Os elementos são planos, com um perfil baixo que expõe a área de aquecimento efetiva. Elementos de aquecimento de folha gravada têm um tempo de aquecimento mais curto, distribuem o aquecimento uniformemente e são mais eficientes do que outros elementos de aquecimento usados em aquecedores flexíveis. O outro elemento de aquecimento são os enrolados em fio,
usa um elemento de aquecimento resistível em forma de fio, mais comumente nichrome, que é enrolado em torno de um cabo e então embutido na área de aquecimento efetivo. Eles são duráveis e capazes de resistir a flexões repetidas sem comprometer o elemento, embora os elementos enrolados em arame não sejam tão eficientes e demorem mais para aquecer. Eles podem ser uma alternativa mais barata quando o calor precisa ser aplicado sobre uma superfície maior. Aqui temos uma aplicação do aquecedor flexível, onde está disposto numa forma de manta que vai ser usada para aquecer um tambor. Dentro dessa manta estão posicionados vários daqueles elementos de aquecimento comentados anteriormente. Então, ela tem fechos que podem ser utilizados para fixar no tambor e os operadores vão posicioná-la e, ao ligar, vão estar realizando o aquecimento desse tambor. Em refrigeração industrial. De acordo com Jabbar do Stoker, a refrigeração industrial, a exemplo do condicionamento de ar, tem como objetivo a refrigeração de alguma substância ou meio, ou seja, produzir temperaturas controladas e geralmente inferiores à temperatura ambiente. Também pode ser caracterizada pela faixa de temperatura de operação, podendo atingir valores entre menos 70 graus Celsius a 15 graus Celsius, como limite superior e inferior respectivamente. Aplicações em que se verificam temperaturas menores que o limite inferior mencionado pertencem à indústria da criogenia, a qual se especializa na produção e utilização de gás natural liquefeito, oxigênio e nitrogênio líquido, por exemplo. Outra forma de caracterizar a refrigeração industrial seria através das aplicações. Assim, a refrigeração industrial poderia ser descrita como sendo o processo utilizado nas indústrias químicas, de alimentos, de processos e indústria de manufatura e laboratórios. O princípio básico fundamentado para a refrigeração industrial está fundamentado no conceito de refrigeração por compressão, que está esquematizado na figura apresentada. O processo que norteia a redução da temperatura parte da troca de calor que ocorre no elemento chamado de evaporador durante a mudança de fase do fluido refrigerante que integra o sistema de refrigeração. Iniciando o ciclo com o fluido refrigerante no estado de vapor com baixa temperatura, com a ação do compressor, a temperatura e a pressão aumentam, produzindo inicialmente um vapor do fluido refrigerante com alta temperatura e também com alta pressão. À medida que o fluido reduz sua temperatura no elemento chamado condensador, ou seja, um trocador de calor, esse condensa e passa para o estado líquido. Ao passar pelo dispositivo de expansão, o fluido sofre uma expansão devido à baixa pressão produzida pelo circuito fechado com o compressor. No elemento chamado evaporador, o segundo trocador de calor é responsável por fornecer calor para o fluido que se encontra em baixa pressão. Isso provoca novamente uma mudança de estado do fluido, deixando-o no estado de vapor, e por fim, o fluido retorna para o compressor no qual o ciclo recomeça. Condicionamento de ar na indústria. De modo geral, o condicionamento de ar pode ser dividido em duas categorias distintas, que seriam para o conforto e o industrial. Este último tem por objetivo satisfazer condições de processos e diverge entre o condicionamento de ar para o conforto em diversos aspectos, dentre os quais podemos citar o nível de temperatura que é exigido, o controle da temperatura, ou seja, uma temperatura estável, o controle da umidade, elevado índice de filtragem e remoção de contaminantes. A exemplos de aplicação, podemos citar a utilização na indústria editorial, onde um rígido controle da umidade se faz necessário para uma fixação adequada da tinta utilizada na impressão. Na indústria têxtil, busca-se limitar o rompimento de fibras e reduzir a eletricidade estática. Com o ambiente muito seco, o algodão libera água e os fios se rompem, e o índice de quebras de afiação aumenta. E com um ambiente muito úmido, o algodão absorve a água e o fio perde a consistência mínima e o fio começa a enrolar. Em destaque na imagem são exibidos os elementos que são responsáveis por proverem a temperatura e a umidade durante o processamento dos fios. De forma bastante expressiva na indústria de alimentos, a refrigeração industrial pode ser observada durante o processamento dos alimentos, ou seja, nos sistemas de condicionamento de ar, que promovem uma temperatura e umidade adequada, como também no armazenamento desses produtos.
são representados pelas câmaras frias, podendo ser estas câmaras refrigeradas ou câmaras de congelamento, que diferem principalmente da temperatura de operação, no qual a câmara de refrigeração geralmente vai de 0 graus a 18 graus, e a de congelamento que trabalha com temperaturas abaixo de 0 graus. Na indústria de manufatura, a refrigeração industrial está presente tanto no que diz respeito às pesquisas e desenvolvimento de novos produtos, como também no controle de qualidade. A exemplo de aplicação, temos as câmaras de ensaio, que reproduzem condições ambientais sob as quais um determinado produto deverá operar. Em geral, são manejadas a temperatura e a umidade. Em geral, são manejadas em temperaturas e umidades extremas, tanto nos limites superiores quanto nos limites inferiores. Na indústria da construção, um dos desafios diz respeito ao refrigeramento de grandes volumes de concreto, pois a reação que ocorre durante o endurecimento do concreto é exotérmica. Logo, procedimentos são realizados para evitar elevadas temperaturas que poderiam provocar tensões térmicas e possível formação de fissuras. Para tal procedimento, os componentes que fazem parte da mistura, areia, cimento e o agregado, são previamente resfriados, ou o resfriamento do próprio concreto durante o assentamento. Em geral, emprega-se o gelo moído, que pode ser adquirido e transportado, ou também podem ser montadas usinas geradoras no local para a produção deste componente da mistura, de acordo com a demanda. Boa parte da utilização de sistemas de refrigeração estão na indústria petroquímica de refino de petróleo e farmacêutica. A exemplo disto, nós temos a separação de gases, a condensação, a solidificação de uma espécie química, de uma mistura para separá-la de outros componentes, e a remoção de calor de reações. Estas foram as referências utilizadas para a elaboração deste trabalho.